Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como acabar com a ansiedade mesmo sem excluir o Instagram. E você vai saber que na verdade o Instagram não é o vilão de tudo isso. Mas antes, se inscreve no canal, deixa sua curtida nesse vídeo e ativa o sininho. Vamos lá? Seguinte, a minha ideia aqui é mostrar para vocês o porquê eu acredito que o Instagram ou as redes sociais não são o vilão da tua ansiedade de fato. Tá? Mesmo que tu te pergunte, mas Gabi, eu vejo os meus colegas à minha volta, colegas de trabalho, os meus filhos, eles estão sempre no celular. E aí eu não consigo conversar, a gente não consegue ter um diálogo, eu vejo que eles passam uma boa parte do dia deles ali e eles sofrem com ansiedade. Com certeza tem uma relação. Sim, pode existir e existe uma relação e é estudada e comprovada por vários meios de que redes sociais podem trazer ansiedade. Porém, o que a gente acabou fazendo é tornando as redes sociais o vilão do problema ansiedade. E se a gente para pensar, ansiedade é uma coisa que já existe há muito tempo, tá? Até porque a ansiedade vem de um excesso de informação na nossa mente, tá? Que não precisa necessariamente ter vindo da rede social. Seguinte, outro ponto importante que a gente precisa pensar é a questão de que existem no mundo diferentes coisas que estão ao nosso dispor. Por exemplo, existe álcool. Não é porque tem álcool à disposição da gente que nós vamos consumir ele de forma desenfreada. Existem remédios. Não é porque existem remédios ao nosso alcance que nós vamos consumir eles de forma desenfreada. Existem pessoas que acabam não conseguindo controlar isso e se tornam viciados numa determinada coisa. Ou é na bebida, ou é no remédio, ou enfim, em outros tantos, jogos e tudo mais. Só que essas coisas sempre existiram e sempre existirão algo dentro da nossa sociedade que pode sim despertar o vício. E o vício, sim, pode despertar a ansiedade. Principalmente por um ponto, quando a gente está usando algo de forma desenfreada, a gente tira a atenção do presente e acaba perdendo o controle da nossa mente. E é na perda de controle da nossa mente que a ansiedade vê um espaço e toma conta do nosso emocional, tá? Vamos pensar o seguinte, um exemplo que eu posso dar é o de, pensa quando você toma o primeiro gole de um copo de vinho, tá? Toma o primeiro gole de um copo de vinho, é muito bom, a gente tá apreciando, tá curtindo aquela coisa. Eu, como boa gastrônoma, ainda gosto de cheirar, gosto de fazer várias coisas. Mas, enfim, os primeiros goles daquele vinho, a gente presta muita atenção, a gente curte, a gente tá conhecendo, quem sabe essa marca foi boa, e não sei o que, e a gente tá presente ali no ato de tomar aquele vinho. Mas aí tu começa com os teus amigos, e vai, e vem, e conversa, não sei o que. Quando tu vê, foi uma garrafa, que tu nem percebeu mais o gosto do vinho. O prazer que aquilo estava te proporcionando. Tu perdeu a intenção por trás de estar tomando aquele vinho. Aquele vinho passou a ser um veículo automático do ato que tu estava fazendo, de conversar, estar com os teus amigos e tudo mais. O que acontece? A gente, às vezes, começa a entrar no piloto automático em algumas coisas. É no beber o vinho, é no simplesmente, eu abro o meu celular e o meu piloto automático é abrir o Instagram e ficar passando o dedo. Então, se eu abro o meu celular com um propósito e uma intenção, e quando eu vejo eu tô vagando, eu tô criando ali um vício. E eu tô deixando a minha atenção de fora. Quando eu deixo a minha atenção de fora, a ansiedade vem, tá? Por quê? Porque a gente perde o controle da nossa mente e das nossas emoções por consequência. Então, tudo aquilo que estiver entrando vai estar mexendo com o nosso estado de espírito e emocional também. Por exemplo, todo vinho que eu tomei de uma garrafa pode estar sim mexendo com o meu estado de espírito e emocional. Ou seja, pode estar me embriagando sem eu me dar conta. As redes sociais vão fazer a mesma analogia que o vinho pode fazer. Uma taça de vinho, ou seja, aquele momento em que tu intui aquilo, eu quero curtir, é uma coisa. Agora, se eu continuar usando sem perceber, aquilo se torna um vício e aquilo pode me embriagar. Redes sociais faz a mesma coisa com a gente. Então, o fato de eu falar que o Instagram é o vilão de tudo, que as redes sociais vieram para trazer muita ansiedade ao ser humano, eu tô parcialmente errado nessa situação. Por quê? Porque eu tô dando ao externo a culpa pelo que eu não tenho controle na minha vida, tá? Por quê? As coisas vão, foi o que eu falei, as coisas vão estar ao dispor, mas eu preciso
seriamente pensar o que eu sou responsável. Não é o fato do Instagram estar ali, instalado no meu celular, e eu ter uma sequência de amigos que eu sigo, que é a culpa da minha ansiedade. E a gente tende a sempre jogar a culpa no externo. A culpa é do Instagram, é das redes sociais, a culpa é do amigo que tá toda hora postando que ele tá viajando em algum lugar e, poxa, eu tô sempre na merda, eu tô sempre aqui, ó, não consigo viajar, tô com dívida, tô com isso, tô aquilo. Tá? A gente sempre coloca pro externo aquilo que é responsabilidade nossa. Então, como é que eu consigo, Gabi, começar a olhar para o Instagram de uma forma mais responsável? Como é que eu chamo essa responsabilidade e não deixo que o Instagram tome o meu emocional, tome o meu tempo e eu acabe entrando naquele looping de ficar por horas por dia mexendo no Instagram e não me acrescentando nada e, pelo contrário, ainda me trazendo de bagagem muita desestabilização emocional, tá? Então fica aqui comigo que eu tenho 5 dicas para vocês de como vocês podem reduzir esse vício na internet, tá? E principalmente como vocês vão se tornar responsáveis pelo que vocês vão consumir de conteúdo no Instagram. Segura aqui. Dica número 1, aprecie com moderação. Ou seja, o que eu quero dizer aprecie com moderação? Quando for usar a rede social, pensa no quanto eu quero dispor de tempo nela. Por exemplo, é que nem tomar o vinho que eu falei. Quanto eu vou querer tomar de vinho? É uma taça? É uma garrafa? É 2? Medir o tempo que tu vai dispor na rede social é um grande passo para te saber por quanto tempo tu vai ficar ali naquela navegação. Se tu reduz esse tempo, tu ganha tempo de fazer inclusive outras coisas no teu dia a dia, tá? Então medir o quanto, ou seja, consumir com mais moderação, vai ser um grande passo para vocês começarem a desenfrear esse uso do Instagram, que acaba tomando todo dia. Segundo passo, programar um limitador de uso do aplicativo. Por exemplo, o iPhone, eu sei que tem um aplicativo que tu vai lá nas configurações e consegue colocar um limite de tempo para usar aquele determinado aplicativo. Por exemplo, eu vou botar que no Instagram eu quero usar por apenas 20 minutos. Passados 20 minutos, eu dentro do Instagram, vai aparecer um alerta, tipo uma coisinha, é uma ampuleta, dizendo que o tempo esgotou e que se tu quiser, tu tens mais 20 minutos, ou tu aceita, ou então tu sai. O que ajuda esse limitador? É justamente porque quando ele aparece, tu te liga que, já gastei 20 minutos aqui dentro. Ele dá um estalo pra gente sair do piloto automático. Mas Gabi, eu não tenho essa configuração no meu celular para fazer esse limitador de tempo. Coloca um despertador. Gente, é a coisa mais rápida do mundo. Coloca ali, bota um timer. Bota 20 minutos que eu quero ficar aqui. Depois dos 20 minutos, o teu celular vai tocar. E aí tu vai despertar e ver, já passei 20 minutos aqui dentro. De repente tá na hora de eu fazer uma outra coisa. É uma ótima dica, gente. Principalmente aí no começo. Porque vai ser mais difícil a gente conseguir se dar conta do tempo que a gente está gastando na rede social. Terceira dica. Tenha um objetivo quando abre para ir para o Instagram. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é o seguinte. Eu antes, no começo aqui, eu abri o Instagram de uma forma assim, só para passar o tempo. Eu tava cansada do trabalho, eu tava voltando da escola, eu tava voltando de alguma coisa, eu só queria que aquilo me desse uma distração. Só que o que acontecia? Quando eu abri o Instagram sem um propósito, de fato, do tipo, eu vou consumir um conteúdo X, eu vou ver alguma coisa, e eu só ficava passando ali, na parte da linha do tempo ali, que parece de todos os amigos que tu segue tudo, eu começava a entrar num looping que mexeu muito, inclusive, com a minha autoestima. Por quê? Porque eu começava a olhar a foto da fulaninha que estava super bem de corpo, e estava bronzeada, e estava sarada, e eu me sentindo um caco, e olhava aquilo, piorava a situação. Ou então era a foto do fulano que estava viajando, super feliz, não sei o quê. Eu me sentia o quê? Uma pobre coitada que não conseguia sair da onde estava, tá? Então, eu comecei a me ligar que se eu não tivesse um objetivo de consumir o que eu queria ali no Instagram, provavelmente eu ia acabar consumindo qualquer coisa que com certeza ia acabar me machucando emocionalmente em algum fator da minha vida que eu não estava satisfeita comigo mesma. Então eu comecei a o quê?
procurar perfis que trouxessem um conteúdo que me acrescentasse, que trouxesse aquilo que eu procurava para melhorar essas questões que não estavam tão legais na minha vida. E isso mudou muito, mas muito a forma como eu comecei a consumir o conteúdo no Instagram e reduzir a minha ansiedade, reduzir outras tantas emoções que me despertavam quando eu abria lá, certo? Fica a dica. Quarta dica, gente, essa dica é valiosa. Eu confesso que nem 100% dos dias eu consigo aplicar, mas eu noto a diferença. Eu aplico na maioria das vezes, mas eu noto muita diferença de quando eu aplico e quando eu não aplico. Dica valiosa, dica 4. Não abra o Instagram, nem quando vai dormir e nem quando acorda. Pelo menos na primeira hora quando acorda. Por quê? Tem que pensar que a nossa mente, ela vai ter a memória do quê? A lembrança da última atitude que tu teve do dia e a primeira atitude que tu teve do dia. Isso dita como é que é o teu comportamento. Isso manda uma mensagem pro teu subconsciente de que aquilo é o padrão, que aquilo é o legal. E aí o que o teu corpo faz? Automaticamente ele vai fazer o quê? Tu vai levantar e já vai pegar e vai abrir o Instagram. Tu vai ir dormir, vai pegar e vai abrir o Instagram e às vezes vai dormir até com um celular na mão. Quem nunca fez? Duvido. Então, se vocês querem começar a dar um comando diferente pro subconsciente de vocês, pro inconsciente de vocês, para que esse vício mude, para que vocês comecem a melhorar nessa questão e se tornar mais responsável pelo que vocês estão consumindo, pelo que vocês querem colher dali, tá? Pensem nisso. Cria uma rotina, eu sugiro. Cria uma rotina antes de dormir. Faz uma oração, faz uma meditação, faz visualizações e mentalizações. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre visualizações e mentalizações. Super bom. Às vezes a gente tá reclamando que a nossa vida tá um horror, que nada vai pra frente, que não sei o quê, porque eu tô mal financeiramente, porque eu tô com problema no relacionamento. E a gente tem um ótimo momento e oportunidade, que é antes de dormir, começar a programar a nossa mente para aquilo que a gente quer colher na nossa vida, que a gente quer que comece a dar certo. E aí o que a gente faz? A gente desperdiça, por escolha nossa, o nosso tempo com o Instagram. E isso não leva adiante para nada, pelo contrário, atrapalha. Então use esse tempo para fazer visualizações, fazer mentalizações daquilo que vocês querem que se realize de fato na vida de vocês, certo? Seguinte, quinta dica. Lembre-se de que você está só a um espaço de dedo para deixar de seguir alguém que não acrescenta nada na sua vida ou que acaba ainda atrapalhando. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Quer saber de uma coisa? Às vezes eu ficava no meu Instagram pessoal olhando e sempre tinha aquelas pessoas que eu acabava caindo. E era tipo uma tortura intencional que eu fazia. Quando eu entrava no perfil, sei lá, de fulana, e eu sabia que fulana tinha coisas que eu gostaria de ter e que eu não tinha no momento, aquilo me doía muito. Só que por tanto eu ficar visitando no meu Instagram o perfil daquela fulana, o Instagram entendia o quê? Bom, a Gabi gosta da fulana. Então ela passava o quê? Tá sempre a bolinha dela dos stories ali na frente, os posts dela sempre apareciam em primeira posição para mim, ou de outra pessoa, ou de outra situação. E aí isso acabava sendo uma tortura. Por quê? Porque mesmo eu não querendo ver o que estava ali, porque ia mexer com a minha autoestima, ia mexer com coisas que eu precisava trabalhar e que não estava sabendo como, eu automaticamente ia com o dedo e fazia a minha tortura diária ou semanal, tá? O que eu não me liguei, gente, é sério, se for pra ti bobo essa dica, tudo bem, mas talvez algumas pessoas comecem a cair a ficha agora. O que eu não me liguei é que eu tava a um dedo de deixar de seguir aquela pessoa. E deixar de seguir uma pessoa não quer dizer, nossa, tu não gosta daquela pessoa. É simplesmente que eu não quero consumir esse tipo de conteúdo, ou eu não quero ficar nessa tortura de algo que eu ainda não consigo controlar dentro da minha mente, dentro do meu emocional. Então, num momento, não é legal seguir essa pessoa, esse perfil, pode ser perfis grandes, coisas. Se isso não é legal, não tá me ajudando e tá me atrapalhando, por que não deixar de seguir? Uma coisa que eu levei de regra pra minha vida, e depois que eu criei o perfil profissional que eu trabalho, Você é a Cura, mais ainda, eu não sigo quase ninguém. Por quê? Porque fica um excesso de informação na minha cabeça. Eu sigo bons e poucos, ou poucos e bons, tá? Ou seja, eu sigo aquelas pessoas que eu sei que o conteúdo delas vai trazer algo que vai me ajudar. Vai me ajudar
no que eu preciso no meu trabalho, vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, vai me provocar, mesmo que pense diferente, uma reflexão interessante a respeito de algum assunto que eu me interesse de alguma forma. Então, gente, pensar nisso, se aquela pessoa ou aquele perfil me incomoda, eu dou um botão de deixar de seguir. E, mais ainda, por que eu sigo tanta gente que eu nem sei o porquê? Pega, tira um tempo e faz uma limpa. Reduz o máximo que vocês conseguirem. Eu, Gabi, hoje eu mas não sigo mesmo mais do que 30 pessoas. Eu já acho muito. Eu sempre tento manter a média de 20 para baixo ali, que aí eu acho que é ok. E mesmo assim eu não consumo o conteúdo dessas 20 pessoas, mas pelo menos eu não tenho aquele inferno do meu Instagram tá atualizando toda hora com um monte de informação que eu não vou usar. Porque excesso de informação causa pensamento acelerado, que causa ansiedade. Certo? Espero que de alguma forma essas dicas que eu trouxe tenham ajudado vocês e comecem a refletir mais a respeito de como vocês são responsáveis pelo uso do Instagram de vocês. Nos vemos numa próxima.